Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. A partir de agora, informação, opinião, debate e discussão para você. Obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Jornal. Obrigado a você que também nos acompanha pelas páginas e plataformas da Gazeta de Limeira. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. E o Flamengo, mais uma vez, venceu, mantendo a distância dos seus rivais no Campeonato Brasileiro. Muita gente achando que o campeonato já terminou. Na sua opinião, o Campeonato Brasileiro, o título brasileiro já está nas mãos do Flamengo, sim ou não? Participe da nossa enquete a partir de agora, ligando aqui para a TV Jornal. Você acha que algum time pode fazer frente para o Flamengo? Ligue e participe da nossa enquete. 3404-5655, 5650-5659. O César acha que já foi o campeonato. Só para o ano que vem agora. Mas muita coisa pode rolar, 13 rodadas ainda, 14. Enfim, o Campeonato Brasileiro correndo e... Vamos falar também um pouquinho de seleção brasileira daqui a pouco também. Acho que ninguém viu os jogos da seleção. Eu pelo menos ouvi ontem. Olha, de ouvir o jogo já fiquei com sono. Estava correndo, quase que eu paro de correr e começo a caminhar. É complicado, está complicado. O técnico Tite tendo problemas também para armar a seleção brasileira. Mais uma vez Neymar machucado. Saiu no começo do jogo. Hoje foi apontada mais uma lesão no Neymar, que mais fica fora do campo do que dentro de campo. É impressionante a carreira desse menino que está em franco declínio nesse aspecto. Né? O Neymar não consegue manter uma regularidade. Mas hoje eu começo com o Edmar, que está aqui do meu lado. Vamos às suas manchetes. Estão lembrando, o título já é do Flamengo? Sim ou não? Participe da nossa enquete e concorra às camisetas aqui no final do nosso programa. Edmar, boa noite. Oi, boa noite, doutor. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Só completando o assunto Neymar, ele teve uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda, por um mês. Ele perde 6 partidas, né? 2 delas importantes pela Liga dos Campeões, jogos de ida e volta contra o Bruges da Bélgica. Então, é um desfalque considerável para o Paris Saint-Germain. Incrível, né? Logo no começo do jogo, do amistoso, né? Muita gente achando que ele forçou, que era migué, e hoje o Paris Saint-Germain colocando uma nota que realmente ele sofreu essa contusão. Doutor, eu falo do Campeonato Amador, porque nós tivemos os jogos de ida da fase semifinal. Na primeira divisão, Abílio Pedro venceu o Bela Vista por 2-0 e agora pode perder por 2 gols de diferença no jogo de volta, que mesmo assim será finalista do Amador. Ao Bela Vista resta uma vitória por 3 gols de diferença para decidir o título e representar bem Corderópolis na final. No outro jogo, tudo em aberto. Estoril e Classe A empataram por 0-0. Jogo de volta será no próximo domingo no Sindicato dos Metalúrgicos. Um novo empate dará vaga ao Classe A. Se o Estoril vencer pela contagem mínima, o Estoril é que decide o título do Campeonato Amador. Na segundona, empate também, num jogaço de bola entre Suíça e Santo Antônio, 2-2, jogo de volta, o Santo Antônio joga pelo empate, pela melhor campanha. E o Nacional, né, que deu uma deslizada na parte final da segundona, da fase de classificação, corria o risco até de não se classificar, mas depois o Dadá conseguiu de novo trazer todo o elenco, e tem um elenco fortíssimo, é o ex-Império, né? Jogadores do Império que estão defendendo o Nacional. E o Nacional ganhou do Sincofer de Corderópolis por 2-0. Jogo de volta agora, o Sincofer, que tem a vantagem de 2 resultados iguais, precisa ganhar por 2 gols de diferença. O Nacional pode perder por 1 gol de diferença. Então, Campeonato Amador pegando fogo. Já no futsal, nós tivemos a decisão na última sexta-feira da primeira divisão. E o Brutus, né, deu a lógica, não tem como. O Brutus hoje é o melhor time de Limeira. Tanto é verdade que representará a nossa cidade no Campeonato Paulista do ano que vem. Pela primeira vez, Limeira terá um time na divisão principal do Campeonato Paulista. E na final contra o Aliança, um show do Dedê Joneira, goleada por 5-1 no ginásio Domingos de Felício, no Jardim Santo André. A Ponte ficou em terceiro lugar. Dedê Joneira foi o artilheiro da competição, 14 gols marcados, 3 deles na final. E o China com o Janderson foram os goleiros menos vazados. Então, parabéns ao Brutus do grande Aguinaldo Freitas, o Nego, que levantou mais um troféu. A Inter, o César vai falar muito a respeito do início dos trabalhos da equipe comandada pelo Elano. Amanhã começam os treinamentos, ele tem mais detalhes. E só nas categorias de base, doutor, o Independente, que estava muito bem no Campeonato Paulista Sub-15, acabou sendo eliminado no último sábado, né? Foi para Araraquara enfrentar a Ferroviária, jogava pelo empate, só que perdeu por 3-2. E aí o Novo Horizontino acabou ganhando da Portuguesa por 3-1. O Novo Horizontino acabou ficando com a vaga do Independente. Os 2 times terminaram com 9 pontos, só que o saldo de gols do time do Novo Horizonte foi maior, 3 contra -2. Então a Ferroviária em primeiro, o Novo Horizontino em segundo, avançaram para a próxima fase, fim de linha para as categorias de base do Independente, todas foram eliminadas. Esse aí está falando do quê? Do 15, sub-15? Sub-15.
Já a Internacional, doutor, está se preparando para a Copa São Paulo de Juniores. E a Inter, do técnico Marcos Bruno e do novo auxiliar técnico Peterson, que foi capitão do Independente na disputa de 2011, daquele título da segundona. O Peterson é o auxiliar técnico hoje do Marcos Bruno. A Inter está disputando o Paulista Cup e acabou goleando a equipe da Liga Sorocabana por 7-1, com direito a 4 gols do Daniel. Então a equipe terminou a primeira fase do Grupo B em primeiro lugar, foram 5 vitórias e um empate, 16 pontos conquistados, e agora aguarda o adversário do mata-mata, mas é só mata, é um jogo só. Por ter feito a melhor campanha, a Inter joga em casa, mas esse em casa é em Arthur Nogueira, que a Inter está mandando jogos no Estádio Municipal de Arthur Nogueira. Então a Inter pega ou o Santo André ou a Portuguesa. Enquanto esse adversário não é conhecido, a Inter faz um jogo treino esta semana contra o Capivariano. E hoje, doutor, claro, tem a sessão de abraços, mas faz 5 anos que nós fomos para o Uruguai, né? Então foi um momento marcante, foi a primeira transmissão internacional de uma emissora de rádio. A gente transmitiu a partida e foi muito legal. Estive ao lado do DJ Japão, ao lado do Carlos Gomide, transmitindo pelo rádio essa partida, e foi muito marcante a gente acompanhar o Winner no Aguada, né? Foi muito bacana, e a Winner disputou a Liga Sul-Americana, que era o maior sonho do Cássio Roque. Logo depois, ela anunciou o fim das atividades e deixou uma lacuna muito grande em nossa cidade. 5 anos, parece que foi ontem, né? Foi ontem, mas 5 anos hoje. Tá bom, muito bem, Edmar, muito bem. Os primeiros destaques, então, do Edmar Ferreira. A hora e vez dele agora, do nosso comentarista, hoje com audiência especial, Roberto Martins. Boa noite, Roberto. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Beto, está fazendo já... Bom, desde quando foi inaugurado o Allianz Parque, eu achava que lá deveria ser grama sintética. Até porque é uma casa de shows, né? E o Palmeiras perde muito tempo, não só o pós-show, porque depois tem que recolocar o gramado, além do custo. E eu acho que se o Palmeiras tivesse uma arena, fosse da grama sintética e treinasse ali, os times que cairiam ali iam sofrer. Era um handicap maior para o Palmeiras. Parece que agora os orelhudos lá, é orelhudo mesmo, os caras, sabe? Então agora fizeram uma delegação lá para meia dúzia de pessoas lá, acompanhada pelo famoso Alexandre Matos, para dar uma olhada na Europa, lá nos gramados. Então, existe uma probabilidade do ano que vem o Palmeiras ter grama sintética no Allianz Parque. Eu acho bastante favorável para o Palmeiras. Eu acho que além da torcida, é um fator a mais. Né? O senhor Alexandre Matos, que está numa rota de colisão no Palmeiras. Essa semana detectaram que é ele que acerta salário, ele que acerta auxílio moradia. Então você vai ganhar X de salário e tanto de auxílio moradia. E ele tem lá 2, 3 casas de aluguel, né, que ele aluga para a comissão técnica, para jogador, para quem for. Mas não caiu bem, porque ele mesmo acerta o auxílio aluguel e depois por trás ele é o favorecido. Ele tem uma imobiliária, uma mini imobiliária dentro exatamente. Ele quer facilitar as coisas para o Palmeiras. Podia chamar o nosso amigo Daí Foster para ajudar lá. O que você acha? Fazer Ninguém ouviu. Mas tem uma parte do conselho pedindo a cabeça do Alexandre Matos e aquela parte que tem rabo preso com ele tentando segurá-lo. Então a batata quente está assando para Alexandre Matos. O Palmeiras, que teve o menor público do ano contra o Botafogo, acho que 19 mil torcedores. Só para nós termos uma ideia, em 2015 o Palmeiras tinha 97 mil pagantes torcedor, né? O carnê. Hoje, 2019, nós estamos com 45 mil, menos da metade. 45 mil. 45 mil? 45 mil pessoas pagando em torno de R$50. Isso daí dá uma renda de 5, 6 milhões por mês. Então, se você tiver um time competitivo,
você tem uma renda de 5, 6 milhões. Esqueça a tia Leila, esqueça tudo que manda no futebol, é o torcedor ainda, né? Sim. Então, se o Palmeiras conseguisse voltar a 100 mil torcedores, aí teria uma renda de 5, 6 milhões garantido mensalmente. Você acha que isso aí está dentro dos planos da diretoria, Roberto? Os planos da diretoria, não só da torcida, da diretoria, comissão técnica, era ficar campeão brasileiro e Libertadores, né? Se viesse o Paulista, tudo bem. Se viesse a Copa do Brasil, tudo bem. Mas a meta é Campeonato Brasileiro e Libertadores. Todos eles já foram, os 3 já foram, e o Campeonato Brasileiro está saindo pelas mãos, né? Está escapando pela mão dos dedos. Então, não era essa a proposta. Inclusive, já começou a fazer a programação para 2020, menos contratações e dar o apoio para as categorias de base. Isso sempre falaram, né? Mas onde há dinheiro, aquela cosquinha de contratação. Então, dizem que o ano que vem não terão grandes contratações, terão dispensas, negociações, e vai dar oportunidade para a base. Talvez numa hora de crise é isso que eles falam, mas depois eles invertem a moeda. Só para fechar o assunto Palmeiras, uma curiosidade, não tem... o ano que vem não é ano eleitoral lá no Palmeiras, não, né? O cenário da tia Leila se candidata. Não, é 2021, né? 21. Tem mais um ano de possível calmaria, né? Vai começar a briga já no final do ano que vem, né? Em outubro do ano que vem já vai começar o bate-boca, né? Parece-me que a eleição é em outubro, né, Encinas? Isso. Outubro de 2021. Então, no comecinho do ano começa a briga. A tia Leila querendo, de qualquer forma, né? Como é que pode, Roberto, tanto investimento, tanto dinheiro jorrando e o Palmeiras não conquistando nenhum título na temporada? Como que pode? Não, nós temos 3, 4, 5 centroavantes que se dizem centroavante e não temos um titular, né? E por aí vai. É inadmissível. É inadmissível. Aí quando vai falar do Alexandre, não, mas ele contratou o Dudu, ele deu o chapéu no São Paulo e no Corinthians com o Dudu. É muito pouco. O Palmeiras conquistou muito poucos títulos. O Palmeiras até o ano passado tinha algum concorrente? O Palmeiras não tinha concorrente até o ano passado. O Flamengo sempre brigava ali. Brigava, mas agora estruturou, né? Não tinha o suporte financeiro que o Palmeiras tinha. Né? Agora o Flamengo tem um presidente decente. Não, mas o Bandeira de Melo pagou tudo, né, Edmar? Começou lá, ele começou a estruturar. Até o ano passado não tinha ninguém que se comparava com o Palmeiras em termos de caixa. Verdade. Eu quero contratar fulano. O único time que tinha capacidade financeira era o Palmeiras. Então, eu acho que ganhou títulos, mas ganhou muito pouco em relação a com quem estava disputando. A partir do ano que vem, desse ano já está sofrendo, porque o Flamengo se estruturou muito bem, eu acho que o ano que vem vai piorar ainda, né? Porque o Palmeiras deve fechar com prejuízo de 33 milhões. Temos o Flamengo com dinheiro em caixa. Provavelmente um Atlético Mineiro, um Inter, um Grêmio se fortaleça mais. Então não vai ter mais só o Palmeiras querendo brigar. Nós vamos ter 4, 5 equipes financeiramente bem estruturadas. Então o campeonato vai se tornar muito mais difícil. Muito bem. Então, essas as primeiras informações do nosso comentarista Roberto Martins. Lembrando a enquete de hoje. O Campeonato Brasileiro já é do Flamengo? Sim ou não? Participe da nossa enquete, dê seu palpite. Depois meus companheiros, claro, irão falar sobre esse tema também. Hoje, também participando do nosso programa, mais uma vez, já agradecendo desde já o jornalista José Antônio Encinas. Boa noite, Encinas. Boa noite, Roberto. Boa noite aos amigos que nos acompanham. Olha, Roberto, eu vi o jogo da seleção, né? Você disse que quase ninguém viu o jogo da seleção. Eu fui teimoso. Na sexta-feira eu cheguei a acompanhar um bom pedaço e no domingo, ontem eu acabei acompanhando o jogo. Realmente a seleção brasileira está devendo, viu? O Tite, ele convocou aqueles jogadores que ele mais gosta, está dando chance para um ou outro, mas... O fato do Neymar também sair logo no começo do jogo, eu senti que o Coutinho foi o escolhido para substituí-lo. Sim. E no começo da partida, na hora que ele entrou no lugar do Neymar, eu percebi que ele estava com pouca vontade de estar ali. Sabe, aquele jogador que ele não está se sentindo bem em campo. No Bayern de Munique, para onde ele foi jogar, ele está atuando bem. Mas na seleção, principalmente no começo, no primeiro tempo, ele entrou no lugar do Neymar logo aos 10 minutos, eu sentia que ele estava ali, parece que de favor.
Ele não está com aquela gana de disputar um jogo pela seleção brasileira. Faz tempo isso, mas eu senti isso nessa partida em especial aí contra a seleção da Nigéria. Depois, no final do jogo, até que ele estava um pouco melhor, até chegou a participar de algumas jogadas, mas um pouco displicente, né? Eu gostei demais do lateral Lodi, né, que era do Atlético Paranaense, agora foi contratado pelo Atlético de Madrid. É um jogador jovem e que entrou no lugar do Felipe Luiz na lateral esquerda e jogou muito bem. Ele, em várias situações, ele chega à linha de fundo, toca para trás com consciência, não é que ele que chega e dá um bico na bola. Não, ele chegou a colocar, por exemplo, o próprio Coutinho na cara do gol e ele acabou desperdiçando pelo menos duas grandes chances de marcar. Então, e o Gabriel Jesus também, mais pela entrega dele em campo, pela participação em campo, do que propriamente assim, ele não está numa grande fase. Mas ele foi até escolhido como um dos melhores da seleção pela dedicação dele, né? Ele é um jogador que se dedica e foi até bem. Então, tirando o Jesus, né, o Gabriel Jesus e o Renan Lodi, a seleção mais uma vez ficou devendo, né? A seleção da Nigéria, no primeiro tempo, chegou a criar outras oportunidades, poderia até ter feito mais gols, e no final acabou com um empate 1-1, que a seleção brasileira melhorou um pouco na etapa final. Mas, realmente, o Tite tem que dar reavaliar os conceitos dele, talvez experimentar outros jogadores. O próprio Gabigol, que estava disponível, né, Roberto, fazendo gols todos os jogos aqui no Brasil, ele foi colocar o Gabigol com cerca de 25, 30 minutos do segundo tempo, ou seja... E não pôs aquele menino do Flamengo também, né? Levou para quê? Tinha um que não entrou. Não, o Vinícius? Não, o Vinícius não estava nessa daqui. Quem ele levou do Flamengo foi... O Paquetá já não está mais no Flamengo, né? Realmente, ele foi só o Bruno Henrique na outra convocação também. Ele jogou pouquíssimo, né, Edmar? Ou seja, ele leva alguns jogadores, tira da equipe que está disputando o título aqui no Brasil e chega na hora do jogo, ele dá preferência àqueles que ele já conhece, né? Então, já que você está falando de seleção, deixa eu lhe fazer uma pergunta, você que foi o único da nossa equipe que viu atentamente o jogo, então certo. Você tem subsídio para falar sobre isso. O que o Tite quer, então? Então, eu acho que ele está tentando manter mais ou menos um conjunto que ele já... aqueles jogadores já conhecidos dele, que ele sabe o potencial, o que pode fazer ou não, ele quer dar moral para esses jogadores, mesmo com alguns deles jogando mal. Porque você fala de um Coutinho, que já foi mais do que testado, né? Todo mundo sabe do futebol do Coutinho, que ele está desinteressado, acho que desde a Copa, né? Desde o Willian não entrou, ele não foi, acho que dessa vez ele não foi convocado. Estou falando, seria uma substituição, mas seria uma aquela água com açúcar. Exatamente. Então, ele está querendo dar moral para esses jogadores. Mas os jogadores não estão dando moral para ele. Não estão dando moral para ele, porque quando o jogador é convocado e se sente agradecido, ele se dedica mais, né, Roberto? Claro. Não é o que a gente está vendo. Eu acho que esses jogadores que estão tendo essas chances poderiam se dedicar muito mais para que o Tite continue na seleção e convocando esses jogadores. Mas não é isso que a gente está vendo, não. E eu acho também que ele poderia dar mais minutos em campo para esses jovens que ele está convocando, né? Nos 2 jogos, por exemplo, ele deixou o Ederson, que é o goleiro do Manchester City, como titular até o final. Ele não testou o Santos, do Atlético Paranaense, nem um minuto, e o Everton também não. O goleiro do Palmeiras foi passear. Ficou lá os 2 jogos e não jogou, não entrou. Um amistoso desse não serve também para você testar, sim, ver se o jogador tem condições ou não de estar ali na seleção brasileira? Então, é nisso que eu acho que o Tite está pecando. Eu acho... Ele poderia dar mais minutos para esses jogadores jovens que ele está convocando e tentar mudar os conceitos dele, porque a seleção não está jogando bem e não está conseguindo resultados, né? Os últimos 4 jogos, 1 derrota para o Peru e 3 empates. Ou seja, é muito difícil, a seleção brasileira não fica tanto tempo sem uma vitória, né? Principalmente porque faz amistosos aí com seleções mais fracas. E agora pega a Argentina em Riad, na Arábia Saudita, né? E depois a Coreia do Sul, né? 4 dias depois, o jogo vai ser nos Emirados Árabes Unidos. Antes de chamar o comentário do César, queria aproveitar então em cima desse comentário do Encinas, meu caro Roberto. Tudo indica que o treinador está bastante confortável no cargo, porque um treinador que se sentisse ameaçado ia tentar produzir um pouco mais. O que você acha? É cedo ainda, né?
Eu acho que é cedo ainda para fazer qualquer pressão ao Tite. Agora, o futebol do Brasil vai ser isso. Não tem meia, não adianta. Pode fazer o que quiser. Os meias, os melhores meias do Brasil, aí, que é são estrangeiros. O Coutinho, que está na seleção brasileira, é isso aí. O William, é isso aí. Aquela... É o Zinho piorado. Você lembra do Zinho na seleção brasileira, que chamava o Zinho de enceradeira? Né? Mas o Zinho jogava quanto? 55 vezes mais que esses dois juntos. Se dedicava, né? O jogo então, todo. O Tite que se prepare, porque esqueça, vai ter que armar esquema tipo Palmeiras, tipo Corinthians, que é zagueiro, volante aí, jogando a bola para dois correr lá na frente, que não adianta, ligação direta. Não tem, não vai passar. O futebol do Brasil está essa calamidade. Ponha quem quiser lá, que vai ter que mudar o esquema, vai ter que jogar. Agora, só um detalhe, esse Renan aí, no Campeonato Brasileiro do ano passado, eu vi esse menino jogar de volante. Esse menino joga muita bola. Jamais esse menino deveria ter saído do Palmeiras. Agora que eu falo, Não é esse, não. É o Renan Lodge. Renan Lodge, o lateral do Atlético. É um lateral esquerdo. Paranaense. Mas não é do Palmeiras. Não é o Bruno Guimarães, é o Renan Lodge. Estou falando do Renan Lodge. Ele jogou uma partida de volante que eu vi. Não, ele jogar. É muito habilidoso. Ele é excepcional jogador. No meio do campeonato, eu falei para uma pessoa ligada ao Alexandre Matos, vai atrás desse moleque, não deixe esse moleque sair do Brasil. Só tinha 2 times que poderiam contratar, o Palmeiras e provavelmente o Flamengo lá. Mas que nós vamos ver, jamais esse menino poderia ter saído do Brasil. Esse menino vai dar um lucro medonho para o Atlético de Madrid. Vai ser titular da seleção brasileira. O Tite, algo me veio à cabeça, é o seguinte, ele só não fez esses testes que o Ensinas gostaria de ver, porque ele estava visando o resultado. Porque a pressão já começou em cima dele. Assim, né? Sempre o técnico vai querer o resultado. Mas por 3 jogos sem vencer, ele levou o jogo a sério contra a Nigéria. Falou, eu vou mexer no goleiro, entra o Santos, tá nervoso, toma um gol. Tá bom, mas pensa... Então ele não testou por causa disso. Então, mas pensa ao contrário. Se ele testa e perde, eu estou testando. Ele tem uma desculpa também. Mas eu acho que ele estava tão pressionado, eu acho que o brasileiro está com tanto saco cheio da seleção, que eu vejo o brasileiro estafado com a seleção brasileira. Você não vê um falar bem. Pô, eu assisti o jogo, eu gostei, pô, tô entusiasmado. Não, isso não. Pô, eu cheguei a falar com meu pai no dia anterior. Falei, pai, pô, vou narrar o Amador domingo, você vai assistir o Brasil? Verdade, tem o Brasil. Sabe, pô, meu pai, que é ligadão no futebol, estava disperso quando o assunto é Brasil. Muito bem. Ensinas, tudo bem? Não, é exatamente isso, né? A seleção está precisando melhorar muito mesmo, porque começa o ano que vem com as eliminatórias. Eliminatórias você não pode bobear, porque depois vai ficar mais difícil no fim, né? Verdade. E ainda mais, que o Brasil, a gente percebeu aí, perdeu para o Peru, empatou com a Colômbia. Começa uma eliminatórias perdendo o Peru, empatando com a Colômbia, que daí aí o Tite não fica no cargo, né? Vejamos. Bom, já que estamos falando de seleção brasileira, eu tenho agora a alegria e satisfação de convocar aqui para o seu comentário um dos nossos maiores especialistas. Ele conhece tudo de seleção brasileira, assiste todos os jogos, coloca para gravar, gosta de comentar, gosta do professor Tite, gosta da amarelinha, né? Já gostava do Zagallo, já gostava do Parreira, já gostou de tantos treinadores, o Vanderlei Luxemburgo quando estava lá. Ele é fãzaço da seleção brasileira e agora sim o melhor comentário. Esqueçam o que disse o Ensinas, esqueçam o que disse o Roberto, esqueçam o que disse o Edmar, porque vem aí, na Segunda Esportiva, o grande analista de desempenho da seleção brasileira. Com a camisa do Sidney Magal. Exatamente. Olha lá. Nosso Fernando até colocou lá, o Cazuza também, colocou até verde e amarelo para ele se inspirar para falar da seleção brasileira, o nosso glorioso César Roberto. Boa noite, César. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado. Boa noite para você, para os amigos, para quem nos acompanha lá em casa. Sobre o Tite, eu dou gargalhada. Olha. Beto, eu estou falando já há muito tempo, o Tite não é técnico para a seleção brasileira. O Tite é técnico para clube. E a pior coisa que poderia ter acontecido para a seleção brasileira aconteceu. Foi a conquista da Copa América. Isso não deveria ter acontecido. Se não ganha a Copa América, certamente a comissão técnica do Brasil seria mudada. E o Tite não é, repito, na minha opinião, não é técnico para a seleção brasileira. E vou dizer mais. O Ensinas falou sobre eliminatórias. Por favor, CBF,
Não espere chegar às eliminatórias, que nós corremos o risco de não se classificar para a Copa do Mundo de 2022, Beto. Ontem, por incrível que pareça, eu estava em Ribeirão Preto, ontem pela manhã, visitando meus familiares, e logo de manhã eu peguei o radinho, não televisão, sintonizei na Jovem Pan, que tem uma rádio que retransmite a Pan lá em Ribeirão Preto. E antes de começar o jogo do Comercial contra o 15, que eu também queria ouvir, eu ouvi um pouquinho da seleção. A hora que o Neymar se machucou, deixou o gramado, na minha cabeça veio, nós vamos ver agora em campo um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, que é o Gabigol. É esse que o seu Tite colocou o Felipe Coutinho no lugar do Neymar. Pelo amor de Deus, Tite, para de fazer média. Pare, por favor, de babar. Ficar babando ovo nesses jogadores que não lhe deram nada até agora. Muda, estou de acordo com o Encinas. Se convoca, por que não põe para jogar? Gostei ontem eu não sei se é presidente do Flamengo ou diretor de futebol do Flamengo. Tão logo terminou o jogo do Flamengo contra o Atlético lá em Curitiba, ele deu uma entrevista para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, eu estava ouvindo, dizendo que ele não consegue entender. Tirou 2 jogadores do Flamengo nessa reta final de competição e não botou para jogar. Botou o Gabigol, como disse o Zé, né? Rodrigo Caio não. Então, não botou o Rodrigo Caio e botou o Rodrigo Caio. E botou o Gabigol na parte final do jogo. Gente, bota essa molecada, faz um teste com essa molecada. Em linhas gerais, você é prova disso, o Edmar também, o Roberto também, o Zé também, e quem nos assiste aqui também, que eu sou totalmente contra o Tite na seleção brasileira. E olha que eu fui fritado. Se lembram? Eu fui fritado. O César é louco. Esse cara caiu, bateu a cabeça, ficou doido. Mas vamos falar um nome, então, de um treinador. Traz alguém de fora. Traz alguém de fora. Sim. Os 2 melhores técnicos hoje aqui no Brasil, um é português e o outro é argentino. Traga alguém de fora, traga o técnico da Bélgica, que nos eliminou na Copa do Mundo. Tente, faz uma tentativa. Esse vibra. O Klopp seria legal. Pega o Jorge Jesus, faz um teste, ele já está adaptado. Qualquer um, porque não dá, está na cara. O Jorge Jesus não ganhou nada ainda. Está na cara, sim, concordo com você. Eu também acho que ele não. Mas é visível que, se continuar com essa comissão técnica, nós corremos o sério risco de não classificar o Brasil para a Copa do Mundo. Tá? Antes de você continuar, então, eu vou lhe pedir um favor, porque está em convalescência ainda o nosso companheiro Denis Suidedo, se recuperando de um probleminha de saúde. Em breve estará conosco aqui, muito breve mesmo, né? Um abraço para o Denis. Então, olha bem para o Denis, porque o Denis está assistindo junto com a dona Dalva, que é o nosso programa. E a pessoa certa, porque ele vende ferro, o rapaz está precisando de ferro. Exatamente. Então, César, fala para o Denis, qual seria o lugar ideal para o professor Tite? Tá vendo, seu Denis Suidedo? Eu falava no nosso programa de rádio, né? Nós nos debatemos por algumas vezes, né? Antes de mais nada, uma breve recuperação para você e as nossas orações para que você retorne o quanto antes são imensas. Mas nós nos debatemos por algumas vezes, né? Você é Tite roxo, de tão roxo que você é Tite, que você está com um grau de ferritina aí um tanto quanto elevado. Mas brincadeira à parte... Baixo, né? Eu que estou alto. Você não quer... Eu vou oferecer um pouquinho da minha ferritina para o Denis, né? Porque a minha está altíssima e a dele está baixíssima. A dele está baixa. Mas um grande abraço para o Denis e talvez segunda-feira ele já esteja aqui conosco. Então é isso, Beto, sobre o Tite. Eu nunca gostei do Tite como técnico de seleção. Acho que ele fala muito, acho que ele faz muita média com o jogador e seleção não é para se fazer média. Seleção é para convocar aqueles que estão melhores no momento. E isso eu não vejo no Tite, infelizmente. Inclusive as explicações dele, né, são muito parecidas, né, repetitivas. Ele, né, dá a entender que não tem mais o que dizer ou não tem o que falar mais. Ele está batido, hein? Tá. Eu percebi isso, hein? Ele está parecendo o Urso Panda também, está com 2 olheiras ali. Ele fez uma alteração ontem que eu fiquei assim, revoltado. Ele tirou, no intervalo do jogo, o Everton Cebolinha e colocou o Richarlison. O Richarlison fez a pior partida dele na seleção na etapa final. Errava tudo que ele tentava fazer. Ou seja, o Cebolinha, a gente sabe do potencial dele e da vontade que ele tem, porque ele é o jogador que está chegando à seleção.
Aí ele coloca um que já está lá há algum tempo e não joga bem. Esse é o tipo do amistoso para você pegar 6 jogadores mais veteranos e 6 garotos. Isso, num concordo, jogo. concordo. No outro jogo, inverte. Né? Então joga os 22 Nós aí. temos imagens aí e do jogo de testa. ontem. Ô, César, depois você volta com as suas manchetes. Pois Nós temos imagens de mais um empate do Brasil. Vamos ver se elas já estão no ponto aí. A gente assiste e vai comentando também. Olha lá. Para isso aí a seleção é boa. Tá vendo? Belo uniforme da Nigéria, hein? É bonito. Tá aí o Firmino também, gravado em BK. E os estádios não cheios, hein? Lá em Impressionante. Singapura o jogo. Em Singapura, Domingo à né? noite lá. Não teve Flávio não. Prado falou que foi o estádio mais bonito que ele já conheceu. É, O país mais bonito, né? é. Aí o Firmino chutou para fora. Firmino, né? Outro. Então, no Liverpool, Beto, ele joga assim, como fazendo o pivô para o Salah e para o Mané. E eles aproveitam muito, né, essa habilidade que ele tem de deixar os jogadores na cara do gol, né? Então ele funciona lá não como um atacante, assim, um centroavante, mas um meia que alimenta esses outros 2 jogadores muito bons. Ah, entendi. Olha aí. Quem é esse aí demais? Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Gabriel. Tite gosta do Gabriel, né? É para erguer a cabeça num segundo. Olha lá. Já tomou. Aí o menino Ney. Aí o menino Ney. Como diz o Galvão 10 Bueno. minutos de jogo ele já saiu. Olha lá, entrou o Coutinho, à vontade do Coutinho. Mais igreja, Neymar. Mais igreja, mais doação. Mais caridade. Garanto que você não vai ter tanta lesão. Não, Mais Deus no impressionante, coração. Né? Impressionante. Não, tá aí mais um ataque. Quase gol contra do Quase gol Marquinhos. contra do Marquinhos, né? Eu me lembro de ter ouvido esse lance já. Quase gol Uma contra do falha de Marquinhos. marcação Foi. também. O Marquinhos, eu não sei, eu gosto muito dele, mas ele não tá assim também numa boa fase não, viu? Aí uma boa defesa do goleiro. O Thiago Silva já não deu também? Pela idade, né? Ele não, Eu acho não que aguento chega mais, na outra Copa, não. Eu não aguento mais Thiago Não, Silva eu também, acho não. também não. Tá louco. Uma bela defesa. Ora, Jeromel na zaga e ponto. Você vê que nós estamos falando daquele gol do Corinthians, vê que tinha um zagueiro na trave, né? Eu acho que são duas posições. Olha essa chance também, olha. Chutou em cima do goleiro. Eu acho que são 2 posições que eu jamais Firmino de mexeria. 2 posições imexíveis. São os 2 miolos de zaga. Esse eu punha para jogar já 4 anos antes da Copa do Mundo, vai ser esses 2 aqui e punha para jogar, porque Sim. eu acho fundamental. Aí acho que agora é É o o gol gol. da. O Olha que jogador belo entra, passe. passa pelo Marquinhos Não, é que e fácil. faz. Facilidade que o centroavante tem. Ó, parece o Bronco técnico. O Golias. Camisa 10, um jogador muito forte fisicamente, habilidoso, muito bom esse jogador aí. Os africanos, em termos de preparo físico, não são imbatíveis. Né? Que golaço, né? Realmente foi. Ele passou facinho pelo Marquinhos. Levou um e... pouquinho de sorte também, mas ele levou um né? pouquinho, Levou. mas. Ó, o timbalado aí, ó. Pareceu com Aí o Brasil timbalado. vai empatar. Não, esse é o primeiro tempo ainda. No começo do segundo tempo, o Brasil vai empatar. Ó a vontade do Coutinho, ó. Que maravilha, né? Mas bateu bem. Não se vê uma jogada ensaiada, não se vê nada de diferente, né? Aí o gol. Aquele futebol cabeceado comum na de trave, sempre. daí o Casimiro pega o rebote. Mais uma vez. Ó o Tafarel, como tá velho também. Pelo amor de Deus, hein, Roberto? Ô, Roberto, não é meio esquisito? Você tem uma seleção brasileira com um ataque que não faz gol? Tem que ser um meia para fazer gol? Faz tempo, hein? Faz tempo. Fazendo tempo já. Seleção que dependia do Paulinho, que dependia do Renato para fazer gol. Mas também, Beto, com exceção do Cruzeiro ali atrás e agora o Flamengo, que deu uma encaixada aí, o futebol tá vivendo disso, hein? O Palmeiras campeão aí, 2 anos aí, 1-0, 2-1, 0-0. O Corinthians na década, né? Essa foi também uma na mesma defesaça forma. do goleiro ali, ó, numa 3 cabeçada pontos pra ele no do cartão, Gabriel né, Magrão? Jesus, ele. Olha só, cruzamento bom, mas o jogador chega atrasado. Olha lá, o Gabigol Vai entra lá, já Gabigol. Tente fazer um gol pra nós, O novo Gabigol. personagem do Maurício de Souza, né? O Gabigol. com a Ui, cabeçada na na trave. trave. E tá valendo tudo isso, hein? Tava. Lá ia ser outro gol do Casimiro.
Se antecipou o goleiro. Não, Casemiro. Casemiro. Número 5, Casemiro. Paulinho nem convocado. Não está convocado. Você vê que foi tão pobre de lance que mostraram 6 vezes a cabeça do Casemiro na trave. Aí o Gabigol, grande ensinas, olha lá. O Jesus fez uma boa jogada aí. Olha o gol. Que chance. O Richarlison perdeu, que eu falei, ele entrou mal na partida mesmo. Entrou mal. Outra chance. E o Daniel Alves foi bem? Não gostei muito, não. Machucou, né? Não, ele acho que ficou até o fim. Olha o Renan Lodge cruzando, olha só. Olha, ele vai deixar o Coutinho na cara do gol, olha isso. Foi mesmo, olha. Se bobear dava para parar essa bola. Dava até para parar, tinha tempo. Levou ele para lá o Luiz Pereira, né? O zagueiraço do Palmeiras que levou ele pro... Levou quem? Esse Renan Lodge aí, pro Atlético de Madrid. O Atlético Paranaense fez jogo duro, ganhou muito dinheiro porque ele dificultou, ele não aceitou as primeiras 2-3 propostas, não. Fez um jogo duro e ganhou muito dinheiro. Bom, essa então é a seleção brasileira. Bons momentos também, né? Sim. Foi um amistoso melhor do que contra Senegal. Eu achei que foi um pouco melhor, mas eu acho que o resultado é ruim para o Tite, para a seleção, né? Ficar 4 jogos sem vencer é muito ruim. Perfeito. César, você ficou com os olhos orvalhados depois de ver essa exibição fantástica da seleção. Retome as suas manchetes, por favor. Nem um pouco, Beto, pode ter certeza. Ainda sobre técnico, eu acho que já deu também para o Carille como técnico do Corinthians, né? Já deu. Pô, Verdade. Alguém discorda? Verdade. Desse que você fala? Mas não tem moral, não tem mercadoria. O Corinthians viciou a jogar na retranca, viciou. O futebol do Corinthians ontem contra o São Paulo foi medíocre. Mas César, com esse elenco, ele está na 4ª colocação, hoje estaria classificado para a Libertadores, ganhou o Campeonato Paulista. Então, mas o próprio... Tem o Manuel na zaga, você tem culpa. Você ouviu a entrevista... Ou você viu a entrevista do Carille após o jogo? Você pode marcar, por favor, anotem aí que o primeiro técnico, o próximo técnico a ser derrubado pelos jogadores será o Carille. Como aconteceu no São Paulo com o Cuca, como aconteceu com o Rogério Ceni no Cruzeiro, tá? e alguns outros clubes. O Carille ontem, ele deu uma entrevista após a derrota para o São Paulo, dizendo que o Corinthians foi campeão paulista e não mereceu. O Corinthians está em 4º lugar no Brasileirão e não merece essa posição em que está. Eu tenho no meu grupo jogadores que estão abaixo da média e que poderão dar mais do que vem dando. Tá? Beto, quando chega a esse ponto do técnico dar uma entrevista dessa, você pode esperar. Não ganhar do Goiás quarta-feira, no Serra Dourada, que ele vai ser... Calma, Roberto, calma. O Roberto vai cair primeiro. Não, o Goiás que vive boa fase. Sim, não ganhar do Goiás quarta-feira em Goiânia, que o Carille será o próximo técnico a ser fritado pelos jogadores. Pode esperar. E eu acho que é uma oportunidade boa para o Carille cair, porque tem o Cuca no mercado aí, né? Sim. O Cuca que eu esperava, pode ser, é uma boa opção. Eu esperava que o Cuca fosse ser contratado pelo Atlético Mineiro. E o Atlético ontem fez a grande besteira, dispensou o Rodrigo Santana, até aí tudo bem, não vem obtendo bons resultados, tomou 4-1 do Grêmio ontem em BH, e contratou o Wagner Mancini. Foi a pior besteira que o Atlético fez. Eu não me lembro desse cara ter conquistado. Foi ele que ganhou a Copa do Brasil com o Paulista de Jundiaí? Foi. Eu acho que foi o único título de expressão que o Wagner Mancini ganhou, foi esse título da Copa do Brasil com o Paulista de Jundiaí, no Maracanã contra o Fluminense. Exato. Né, Zé? Tinha o Hever como zagueiro, o Vitor como goleiro. O único. Eu achava que o Atlético ontem fosse contratar o Cuca, mas o Cuca não sei, está na espreita aí, se o Carille cair, nós vamos buscar o Cuca para ser técnico do Corinthians. Tem perfil do Corinthians, o Cuca, né? Mas Meu esse Deus, negócio de ter perfil também. é muito relativo. Do jeito que o Corinthians é meio burrão, vai trazer Oswaldo Oliveira de volta. Vai buscar o Mano lá no Palmeiras. Pega o Mano, leva para lá. Deixa o Mano resolver o problema de vocês lá. Ainda falando sobre técnico, o Pintado. Lembra do Pintado, Beto, que foi técnico da Internacional? É o novo técnico do Figueirense. E o Pintado, que depois que deixou o São Caetano, não havia trabalhado em clube algum. O Edu Barroca, que foi dispensado a semana passada pelo Botafogo, assumiu o Atlético de Goiás na Série B, no lugar do Wagner Lopes. Tá? Então, a cada rodada que passa,
é a derrocada de técnico, tanto na Série A como na Série B. Sobre a Internacional, o Edmar já deu um pitaco aí, nós já comentamos aqui também a semana passada, a Gazeta trouxe todas as informações a semana todinha, de que amanhã o Elano começa a comandar a tropa leonina, já visando o Paulistão do ano que vem. Então amanhã, dia 15, será o primeiro dia de treinamento do técnico Elano no comando da veterana. O Elano vai contar com todos os remanescentes da Série A2 e também da Copa Paulista. Até o presente momento, apenas um jogador foi contratado, essa é a informação que eu tenho, tá? Não sei se o Dimar tem alguma outra informação, mas o Roger Bernardo, que passou pelo Rio Claro, é o único reforço da Inter até o momento. Certamente, amanhã, por ser o primeiro dia de atividade visando a próxima temporada, vários jogadores deverão chegar, vários nomes deverão ser ventilados, enfim, a Inter começa para valer amanhã os seus trabalhos visando o Paulistão do ano que vem. Sobre treinamento, local de treinamento, o Limeirão passará por reformas, né, no gramado, e me parece que o Elano, Beto, não abraçou aquela ideia da Inter ter que treinar em Conchal, como foi divulgado há cerca de 3, 4 meses atrás, até porque é a opinião que eu tinha também naquela oportunidade, né? Limeira Conchal, 45 quilômetros. Então a Inter viajaria aí cerca de 90, 100 quilômetros todos os dias para treinar em Conchal. Então o Elano não abraçou essa ideia. A Inter, nesse momento, vai começar a treinar no campo lá do CT Pinóquio, com toda a comissão técnica, e depois deverá pintar o campo da antiga Fumagari também, né? Alguns outros locais, mas a princípio lá no CT Pinóquio. Então, repetindo, amanhã a Inter começa para valer os trabalhos visando o Paulistão de 2020. Mas amanhã no Limeirão. Não, a apresentação, mas eu acho que o treinamento vai ser no CT Pinóquio. O doutor, só a lista daqueles que permaneceram da Copa Paulista, até para o torcedor da Inter ficar por dentro, o Roger Bernardo, como disse o César, é o primeiro reforço, jogou a Série A2 pelo Rio Claro, a Copa Paulista também pelo Azulão, tem passagens pelo futebol da Alemanha, jogou no Palmeiras, no Atlético Mineiro, tem 34 anos, pode ser volante e zagueiro, então é o perfil do jogador que o Elano gosta. O Elano confirmou que já tem um zagueiro do Corinthians contratado, só que vai se apresentar depois do Brasileirão, não adiantou o nome. Tem um jogador do São Paulo que terá todo o salário pago pela diretoria do Tricolor, e a negociação foi feita com o Raí, então este jogador já está contratado, também se apresenta depois do Brasileirão. 4 jogadores virão do Santos, entre eles o lateral Doca, que foi revelado pelo próprio Elano, é um jogador que veio de Fortaleza, está jogando no aspirante sub-23 e também no sub-20. E 4 jogadores do Palmeiras. Então esses reforços virão para o técnico Elano. Daqueles que ficaram da Copa Paulista, os goleiros Rafael Pinho e Moisés, mais o Henry, que vai começar o trabalho como terceiro goleiro. Mas vem um novo goleiro. O Elano já disse que vai contratar um goleiro para disputar a posição hoje com o Rafael Pinho, que é o goleiro titular. Então, ao que tudo indica, vem um goleiro de ponta também para a Internacional. Não tem laterais para iniciar o trabalho, porque os 4 da Copa Paulista foram dispensados. O Igor, o Franklin, o Rafael Ferro e o Ferrugem acabaram indo embora. Ficaram os zagueiros Oliveira, Jean Pablo, Brunão e Balardim. Ficaram os volantes Marquinhos, Bruno Formigoni e Giovani. Giovani pertence ao Atlético Mineiro, está emprestado à Internacional, foi pouco utilizado. Atlético Paranaense. Foi pouco utilizado pelo professor Edilson Santos, mas o Elano viu o potencial do Giovani. O Bruno Formigoni estava na lista de dispensa, só que o Elano gosta de jogador raçudo. E a torcida da Inter aprovou o Bruno Formigoni, que começou muito bem, titular, mas aos poucos foi perdendo a condição de titular. Todo jogo ele saía, era substituído pelo Edilson. Aí o Elano vai dar uma chance para o Bruno Formigoni, que fica. Mais o meia Pedrinho, que cresceu demais de produção nos últimos jogos da Inter na Copa Paulista, e o atacante Charles. Então esses são jogadores que permaneceram para a disputa do Paulistão do ano que vem. A Inter vai ter 30 fichas para inscrever, eram 26, mas na reunião prévia que teve na federação, as fichas aumentaram para 30 e toda a divisão de base à disposição. Então o Elano vai ter um trabalho bem legal para fazer no Paulistão.
Mas só que aí é um negócio, né, Roberto? Quer dizer, você tem que ter uma categoria de base funcionando, né? Funcionando bem. Mas é o que a gente reclamou os anos anteriores, né? Que era 25 com a categoria de base. Isso, então exatamente. ninguém tinha chance. A categoria de base tem que ser free, gente. Não pode contar ficha. Você participa com quantos você quiser, você dá uma oportunidade. Às vezes você contrata 2 laterais, os 2 se machucam, pô. Aí você não não tem tem base, O Elano entendeu? tinha dito o seguinte, que nessa reunião, os times do Paulistão, eles só poderiam utilizar os jogadores da base nessa lista free, desde que o jogador tivesse 1 ano de clube. Só que no caso da Inter é impossível, porque esses jogadores que estão disputando o Paulista Cup chegaram agora com o Marcos Bruno. Então há essa possibilidade de não precisar de 1 ano de clube para ser utilizado no Paulistão. Sim, sim. Aí sim. César, algo a acrescentar sobre a Inter? Não, só um detalhezinho, daqui a pouco acho que você vai tocar no assunto sobre o Brasileirão, o atual Brasileirão. Para mim acabou. Eu errei, que eu apontei o Palmeiras como campeão, mas acabou. Aí tem aqueles que gostam, né, desse sistema de competição que é pontos corridos. Eu sempre fui contra. Faltando 13 rodadas para terminar um dos melhores campeonatos do mundo, já se sabe quem é o campeão, Flamengo. Então acabou. Eu vou te falar daqui a pouco sobre um comentário que eu ouvi a respeito disso de uma pessoa dizendo que ainda tem muita coisa valendo no Campeonato Brasileiro. Falaremos sobre Verdão, sobre Peixe, sobre Corinthians, daqui a pouquinho aqui no nosso... Aliás, tem imagem daqui a pouco. O Fernandão não deixou escapar a vitória do São Paulo aqui, ele trouxe em detalhes aqui para o nosso programa. Mas antes vamos falar de Jogos Escolares 2019. Vamos acompanhar como foram as disputas na modalidade de natação. O tempo colaborou e a natação dos Jogos Escolares de Limeira foi considerada um sucesso pela Secretaria de Esportes. Muitos desses alunos podem se tornar atletas de ponta num futuro não tão distante. O nível deste ano superou todas as expectativas. No Sub-11 masculino, 17 escolas participaram. O título ficou com a Major José Levi Sobrinho, que somou 33 pontos. Em segundo lugar, ficou a professora Jamile Carande Souza Dias, com 1 ponto a menos. A organização Einstein de Ensino foi a terceira com 21 pontos. No Sub-11 feminino, festa da escola Vereador Mauro Sérgio Vieira, que somou 33 pontos e ficou com o título. A organização Einstein de Ensino foi a vice-campeã com 27. A escola Professora Maria Aparecida de Gasperi foi a terceira com 18 pontos. No Sub-13 masculino, apenas 9 escolas participaram. O Colégio Tarsila do Amaral brilhou e foi recompensado com o título, tendo somado 75 pontos. Novamente, a organização Einstein de Ensino foi a vice-campeã com 31. O Colégio Acadêmico foi o terceiro com 16 pontos. No feminino, a organização Einstein de Ensino foi a campeã, com 39 pontos, seguida do Colégio Tarsila do Amaral com 19 e da irmã Maria Gertrudes Cardoso Rabelo com 18. O Sub-15 masculino teve adesão de apenas 7 escolas. E a melhor foi a organização Einstein de Ensino, que somou 76 pontos e ficou com o título. Com 35 pontos, a escola Cônego Manuel Alves foi a vice-campeã, seguida do Colégio Acadêmico com 18 pontos. No feminino, o título ficou com o Colégio Acadêmico, que somou 80 pontos. Em segundo lugar, ficou a organização Einstein de Ensino com 50. E em terceiro, a escola Cônego Manuel Alves com 13 pontos. Para completar, 7 escolas disputaram a natação sub-17. No masculino, festa da irmã Maria do Santo Inocêncio Lima, que somou 59 pontos e faturou o título. O Trajano Camargo foi vice-campeão com 55, enquanto a professora Ruth Ramos Cap foi a terceira colocada com 18. Já no feminino, o Colégio Acadêmico foi o campeão com 74 pontos. O Trajano Camargo foi o segundo com 43 e o Colégio Portal ficou em terceiro com 11. Muito bem, Edmar. Natação, Jogos Escolares, encerrado. Encerrada a natação, hoje teve damas e depois, na sequência, nós teremos todas as finais do futsal, né? Olha, é longo, hein? Longos Jogos Escolares esse ano, hein? Então, realmente, está bem dividido, pelo menos. Você joga dama, Edmar?
Jogo. Xadrez, não. Você joga as damas de onde, normalmente? Do quarto andar. Não faço. Mas eu não sei jogar xadrez. Damas eu sei. Damas você joga. Então tá muito. Tá vendo, César? Você pensa que o menino é bonzinho, né? Sorridente, alegre, fica jogando dama por aí, né? Não, eu sei disso. Então tá muito bom. Bom, queria mandar um abraço aqui, acompanhando lá de BH, de Belo Horizonte. Abraço a todos. O Geraldo Nunes. Olha que bacana. Pai do Samurai, jogador do futsal. Bacana. Aliás, um dos melhores jogadores de Limeira. Bom, vamos lá. Acompanhando vocês aqui pelo Facebook em Curitiba. Solange Oliveira. Lembra de Curitiba? Mãe do Vinícius Pedalada. Opa, ela está lá acompanhando o Dudu, que é irmão do Vinícius Pedalada e está arrebentando na base do Atlético Paranaense. E a Solange veio para cá, para a operação do Vinícius Pedalada, foi a matéria que nós colocamos na Gazeta. Teve um tumor, esse tumor foi retirado, o Vinícius Pedalada pode voltar a jogar, ele tem contrato agora com a Ferroviária até novembro, mas deve reforçar o Rio Claro na Série 2. E aí a dona Solange voltou para Curitiba para ficar junto com o Dudu. Bacana. E aqui manda uma mensagem, o grupo da seleção está fechado. Quem manda são os patrocinadores e empresários. Vocês concordam com isso, meus companheiros? Concordo. Em gênero, número e grau. Tá bom. Pelo Facebook, um abraço aqui para Tiago Pereira, Solange, o José Carlos Tito, o Anderson Zanini, o Sérgio Ricardo Macedo, o Gustavo Amaral, o William Santos, Fabiano Burger e também o Ricardo Camargo, todos eles acompanhando aqui o nosso programa. Bom, você estava falando de Campeonato Brasileiro, vamos antes então acompanhar o jogo do Corinthians, né? O clássico Corinthians de São Paulo, nesse horário maravilhoso, horário de domingo à noite. Eu gosto, Beto, 6 da tarde eu gosto, sempre gostei. Desse do quê? Das 6? Das 6. O camarada levanta de manhã, vai na sua igreja, depois faz o seu almoço, vai almoçar na sogra, dá um tapa no beiço, vem para casa, dá uma cochilada e acorda para assistir o jogo, desde que o jogo passe numa TV aberta, né? Sei lá, ontem, por exemplo, eu não assisti o jogo, eu fiquei ouvindo pelo rádio, aí depois eu acompanhei o tape mais à noite, né? Então vamos ver o que aconteceu. Todo contente, trouxe as imagens do jogo. Quem acompanha o jogo? Zé, acompanha um pouquinho? Não, eu estava na Gazeta. Não deu para ver. Esse jogo aí a gente ficou sem ver. Também. Não, estava junto com o Encinas. Esse jogo a gente não viu. Então vamos acompanhar aí os melhores momentos. São Paulo que estava precisando. Vi só os melhores momentos, né? Sim. Ei, Pato, gosta de uma encenação também. E o VAR não teve interferência nesse jogo, Edmar? Não. Foi tranquilo, não teve nenhuma polêmica? O próprio Manuel foi polêmico. Teve o lance do Danilo Avelar, né? No final de semana acho que foi calmo, né? O Vitor Bueno tá jogando, O Flamengo teve um pênalti também marcado em favor do Flamengo, que depois o VAR chamou e tirou o pênalti, né? O jogo do Santos com o Inter, né? Inter e Santos também teve 3 gols anulados pelo VAR. Mas o primeiro tempo no Morumbi ontem foi terrível. Terrível. No segundo melhorou um pouquinho. O São Paulo melhorou, né? Porque o Corinthians não jogou nada o jogo todo. Ó o Tietê. São Paulo meteu 2 bolas na trave do Cássio. Essa foi uma delas. Essa é uma delas. O Cássio já tinha ido, hein? Professor Cássio já. O Reinaldo sempre joga bem contra o Corinthians, né? Toda vez ele faz gol, joga bem. Olé, em cima do Cleison. Era chapéu legal. Deu o garoto do Vasco, né, Edmar? Deu. O Thales Monstro Magno. É uma lambreta. Isso. Olha o lance maior do Corinthians aí com o Cleison, né? Saiu com bola. Caiu de produção também esse moço, hein? Cleison. Olha lá. Gomide ficou bravo, hein? Parece que... Thiago Volpe. Vitor Bueno tá começando a voltar a jogar bem, né? Aí já é o segundo tempo. São Paulo votou melhor. Se fizesse 2, até 3-0, seria normal. De novo, né? O Cássio acompanhando a trajetória de uma bola que vai para trás com aquele escanteio. Vitor Bueno. Pato, né? Toda vez que eu vejo o Pato, eu lembro da cavadinha que ele deu no Dida. No Dida, né? Coisa ridícula. Pelo amor de Deus. Aí o pênalti. E foi, né? Foi pênalti.
Foi. Não daria, no primeiro momento. Mas não foi, daria. foi pênalti. Ele deu um empurrãozinho em cima, né? Olha o contato, Roberto. O braço do Manuel? Manuel. Quando ele empurra, aí ele começa a cair para justificar que não... Ninguém reclamou também. Né? Bom, Assim reclamou sim. vamos ver o Manuel agora, depois que ele falou que foi contrato, né? Mas ele falou que foi pênalti, que ele fez o pênalti. O problema é que o Corinthians estava no ataque, né? E o Danilo Avelar sofreu uma falta, Isso. o árbitro Klaus não considerou falta. E daí, nesse mesmo, ao retomar a bola, saiu o pênalti do Manuel. Para mim, o Manuel superou no Corinthians. Ele jogou muito mais do que eu esperava que ele jogasse. Sim. E agora ele renovou o contrato. Vamos ver ele agora em diante. Não. O compra? Que é muito caro, que não vai comprou? Não comprou e nem vai querer voltar comprar. Pro Cruzeiro. O valor que o Cruzeiro está pedindo é muito elevado. O Corinthians falou que não paga esse valor. Fazer uma vaquinha. O Corinthians consultou o Inter essa semana para ver a situação do Vitor Cuesta. Se o Cuesta não permanecer no Inter, ele tem contrato até o fim do ano. Se ele não renovar, a chance dele vir para o Corinthians é grande. O Inter de Porto Alegre, que pode anunciar nas próximas horas um técnico argentino. É o Cudê. Técnico que fez muito destaque. Ô, Nilson César, eu voltando numa transmissão com o doutor. Eu voltando numa transmissão com o doutor, Corinthians e River Plate. Aí pro Nilson César só tinha o Cudê na equipe do River Plate. Ele domina Cudê, faz a fita Cudê toca a bola pra Cudê domina. Só dava o Cudê no jogo. Mas ele é um treinador que tem um estilo ofensivo, estilo parecido com o Jorge Jesus. Então é um jogador São Paulo. Ele é bom. Exato, seria bom. Ele é bom técnico. Bom, agora então vamos voltar a falar do Campeonato Brasileiro. Eu queria então falar para você também, passei amanhã ouvindo o rádio ontem. E um dos comentaristas disse o seguinte, eu falei, tem muita gente que ainda o Campeonato por Pontos Corridos divide opiniões exatamente por isso, porque você pode ter um time que dispara e tal. Mas eu acho que tem muita coisa em jogo, né? Rebaixamento, Sul-Americana, Taça Libertadores e tal. Agora, vocês concordariam, disse esse comentarista, eu fiquei pensando, César, porque eu também sou contra pontos corridos, eu não gosto. Mas vocês acham que tem algum time que hoje está jogando melhor do que o Flamengo? Não é mais do que merecido o Flamengo estar na ponta do Campeonato Brasileiro? Justamente o que eu estava pensando. E ganhar o título como prêmio, como o melhor time que joga futebol hoje no Brasil. Então eu deixo essa pergunta para vocês. Olha, eu acho que pelo futebol que o Flamengo vem jogando, mesmo que seja um campeonato, venha a ser uma competição de grupos, por exemplo, 2 grupos de 10. Se classifica 4 aqui, 4 ali. Aí faz um octogonal, um playoff. O primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º e assim por diante. Com essa bola que vem jogando o Flamengo, com esse elenco que tem o Flamengo, eu acho que pode ser em pontos corridos, pode ser uma competição de grupos que ele será o campeão, Beto. Mas o Santos, quando foi campeão contra o Corinthians, saiu da 8ª Mas isso aí aconteceu, isso aí é uma vez na vida e outra vez na morte, né? Tá. E outra, dá mais ênfase, dá mais ânimo, mais vida ao campeonato. É isso que eu entendo. Porque, por exemplo, quem é que vai assistir agora jogos do Atlético Mineiro? Quem é que vai assistir jogos do Atlético do Paraná, sabendo que a competição... É que, na minha opinião, tá? Vocês podem discordar, fiquem inteiramente à vontade. Mas eu sinto que o clube que disputa o Brasileirão, de uns anos para cá, ele está mais preocupado em se garantir numa Libertadores da América do que lutar pelo título. É isso que eu sinto. Eles querem a Libertadores. Porque, ultimamente, o primeiro dispara, vai embora e enxerga os outros pelo retrovisor. Então, classificou para a Libertadores, já cumprimos o nosso objetivo. Então, eu tenho um argumento, respeito a opinião do César, mas além do merecimento, como você falou, pelo que está jogando, merece o título esse ano. O Palmeiras está fazendo uma campanha boa, a gente estava até discutindo aqui antes. Para ser campeão, normalmente a equipe ela faz 2 pontos por rodada no Campeonato Brasileiro. Em 25 jogos, o Palmeiras está com 50 pontos. Ele está na média. Só que o Flamengo está num aproveitamento muito superior. E até é incomum, né? Não é tão comum você ver uma equipe disparar tanto. E o argumento do César, vamos fazer lá o mata-mata. Vamos lembrar que algumas rodadas atrás, aí na Copa do Brasil, o Flamengo, também com esse time muito bonito, aí, muito bom, jogando maravilhoso, foi enfrentar o Atlético Paranaense. E acabou com 2 empates, disputando nos pênaltis e foi eliminado. Não pode acontecer no Campeonato Brasileiro ele pegar uma equipe... Ele foi eliminado pelo time que foi campeão.
na Copa do Brasil. Sim, mas o Atlético Paranaense é melhor do que o Flamengo? Não é melhor que o Flamengo. A gente percebe pelo futebol bonito que o Flamengo está jogando que nas próximas rodadas, e não vai demorar muito, ele vai ser campeão antecipado. Mas por merecimento, porque ele está fazendo uma campanha muito superior à dos seus concorrentes. Então, e num mata-mata, num eventual mata-mata, ele poderia, num jogo errado, ali, numa expulsão num jogador, numa partida, perder aquela partida e depois ficar sem o título. Em cima disso que você está dizendo, doutor, hoje, se o campeonato tivesse um mata-mata, seria Flamengo e Bahia. Fase de classificação, o Bahia meteu 3 no Flamengo. 3-0. Os 3-0 depois. Acontece disso, porque geralmente o oitavo joga a primeira partida em casa. 3-0 para o Bahia no primeiro jogo, sabe quanto que o Flamengo reverte? E dá jogo, porque o Bahia é um time chato. E hoje, se tivesse o mata-mata, era Corinthians e São Paulo. Quarto contra o quinto. Era Palmeiras e Inter. Entenda bem, eu acho que a nossa cultura, a cultura brasileira, ela não abraça esse tipo de competição com pontos corridos. Por quê? Se você pegar na Espanha, tem 2 times só, 2,5. Real Madrid, Barcelona e o Atlético de Madrid. Você pega na Itália, tem 2 times. Você pega na Inglaterra, 3 times. Aqui, Beto, se você pegar do primeiro até o 10º colocado na atual tabela, os 10 têm condições de brigar pelo título. Então é essa a diferença nossa pelas competições europeias. Roberto, não saiu nenhum gol até agora, Roberto. Eu vejo que você está aí procurando. 0-0. Estou procurando aqui. Roberto, a nossa audiência está lá em São Paulo. Pô. Tem um amigo lá, diretor do Palmeiras, o Gustavo aqui, dando parabéns pelo nosso programa. Então, antecipadamente, um grande abraço aí para o Gustavo. Obrigado. Doutor, uma informação de última hora aqui. O incêndio destruiu o barracão da Independente, torcida do São Paulo, do Carnaval. Tem um barracão ali da Independente e do Tricolor e depois do lado de Leandro de Itaquera. Então o incêndio tomou conta ali dos 2 barracões, então prejuízo para o São Paulo. Tomara que não tenhamos vítimas também. Não, por enquanto não tem vítimas. Essa é a melhor notícia. Bom, Roberto, quanto a campeonato brasileiro, você concorda que é merecido, se for esse título para o Flamengo, e por quê? Merecido pelo bom futebol praticado, saiu do 1-0, do 1-1, do 0-0. Né? A gente está vendo o Flamengo ganhar de 2, 3 e jogar um bom futebol. O jogo que o Flamengo fez, vamos falar contra o Palmeiras, que era o seu principal concorrente lá, que ganhou do Palmeiras, não só ganhou com placar, mas arrasou com o Palmeiras, né? Falar que o campeonato já acabou, só tem 2 problemas que eu vejo, que também não é muito grande. O Flamengo joga em casa com o Palmeiras precisa vencer, 6 pontos, né? Jogo de 6 pontos. E o Flamengo tem decisão de Libertadores. Sim. O Flamengo que perdeu um grande jogador. Perdeu o Arrascaeta aí, vai ficar por uns 30 até novembro. dias. Até 40. Eu acho que não joga mais até novembro ele vai ficar. Mas depois tem que gente volta... dizendo que ele está capaz até de jogar contra o Grêmio. Eu duvido. A recuperação depois dele que volta é difícil. Então são esses 2 probleminhas aí, mais esse do Arrascaeta, que pode dar uma equilibrada no campeonato. Mas é muito difícil tirar do Flamengo. Edmar. Doutor, eu acho que o Flamengo está jogando um grande futebol mais bonito, mas eu vejo o Santos também jogando bem. Eu vejo o Atlético Paranaense com um belo time. Mas por merecimento, o Flamengo campeão tranquilo. O Santos, o problema é que o Santos... Eu acho que o campeonato acabou, doutor. O Santos perde quando não é para perder. Impressionante, né? A portuguesa, né? Lembra da portuguesa? Eu acho que o campeonato terminou, eu falei para o Encinas. Eu achei que o Flamengo não ia ganhar do Atlético Paranaense. Sim. Eu falei, o Palmeiras ganha do Botafogo. Também acho. O Flamengo tropeça no Atlético, no 1-1, no 0-0, até uma vitória do Atlético. Falei, equilibra o campeonato. A partir do momento que fez 2-0 com propriedade, jogando um bem, sem Gabigol, fecha o caixão. A verdade é que o Flamengo não oscila, enquanto que Palmeiras, Santos oscilam. Né? Empata aqui, olha o baile que o Palmeiras tomou do Santos no meio de semana que passou. Que baile que o Palmeiras tomou. Eu acho que o Flamengo jamais vai perder um jogo da maneira que o Santos que o Palmeiras perdeu para o Santos na Vila. Palmeiras é emocional. O Palmeiras perdeu uma, tem por obrigação ganhar a outra, o emocional vai lá embaixo, aí se borram todo. Vamos ver se o Flamengo não conquistar a Libertadores, se vai dar algum choque em algum jogador lá. Agora eles trouxeram um jogador que ninguém fala absolutamente nada,
que se eu sou Palmeiras, eu vou buscar esse jogador amanhã, custe o que custar. Chama-se Gerson. O que esse cara está jogando, o torcedor mais antigo de Limeira que lembrar do Manguinha aqui na Internacional de Limeira, esse cara aí, para mim, é o destaque do campeonato. Pode falar o que for, pode, não sei quem o tem. faz gol, mas é ele que comanda. Ele está em todas, ele cobra, ele comanda, ele faz tudo. E custou 40 milhões. Foi a maior contratação do Campeonato Brasileiro. Claro que o Arrascaeta lá atrás. Foi maior, né? Foi maior. Desse ano foi o Gerson. E o Jesus que pediu, né? Parece. Não tenho certeza. Não, acho que não, né? Acho que foi um pouquinho antes dele chegar. Foi um pouquinho antes. Mas ele aprovou, ele gostou demais. O Gerson, e outra, a Roma não aproveitou como deveria o Gerson, ele foi revelado no rival Fluminense. Outro bom jogador do Flamengo é aquele zagueiro espanhol. Pablo Mari, muito bom. Que tá jogando é brincadeira. Esse sim foi o Jorge Jesus que indicou e o Flamengo contratou. Bom, daqui a pouquinho tem a nossa sessão de abraço aqui na Segunda Esportiva. Vamos a um rápido intervalinho, lembrando a enquete de hoje. O título já é do Flamengo, sim ou não? Participe da nossa enquete. Voltaremos já já. Vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. O tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. O risco é bem maior para quem já teve dengue e todos devem agir para eliminar os criadouros. É na água parada que o mosquito se prolifera. Faça sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo. E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Jardim Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade, também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2.
Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira, tradição e confiança que você conhece. Muito bem, abrindo o segundo tempo do nosso programa, lembrando a enquete de hoje, o Flamengo já é campeão, sim ou não? Participe da nossa enquete, tem lanche de Lepinguê também para você experimentar o melhor lanche da cidade. César Roberto, começamos com você então. Os abraços. Muito obrigado, Beto. Amanhã, dia 15 de outubro, comemoramos o Dia dos Professores, né? Então, meu grande abraço a essa classe tão injustiçada no nosso país. A você, professor, um beijo e um grande abraço desse que vos fala. Não vai mandar para bar nenhum hoje? Não, eu tive em Ribeirão esse fim de semana, fui em 6, 7 bares lá. Ah, bom, então. Tá. Tem um bar novo lá, Bar do Sócio. Bar do Sócio. Bar do Sócio, espetacular. Muito bom. Passei naquele que você não gosta lá também. Mas não gosta fui lá no Pau Alto, lugar muito gostoso lá em Ribeirão Preto. Espetacular. Fui lá rever os amigos. Perfeito. E alguns parentes. Calor terrível. Você foi no Nelson, então? Foi, passei por lá, fui comer uma parmegiana lá. Tá. Mandou um abraço para você. O César falou, viu, Roberto? Tanta propaganda, né? Ele fez tanta propaganda nesse bar do Nelson, nós chegamos lá, tinha um casal de idosos sentado no meio do bar, assim, um cara tocando órgão, assim, uma musiquinha, esperando os dois. 3 mesinhas. Então, só que ontem eu fiquei mais de 20 minutos, eu e quem estava comigo, para conseguir uma mesa. Você não foi na cervejaria do Marcão lá? Não, dessa vez não, Roberto. Não é bem Ribeirão, é em Bonfim Paulista, né? É um distrito de Ribeirão Preto. É como Limeira e Tatu. Bonfim Paulista fica a uns 20 quilômetros, mais ou menos, de Ribeirão Preto. É ali que é a cervejaria do Marcão. Bonita, por sinal. César, aproveita então, responda aqui para o nosso Fernando Castilho, que está dizendo para você comentar a respeito do William Arão e do Rodrigo Caio, que podem ser campeões pelo Flamengo, 2 ex-jogadores de futebol paulista. Sim, o Arão era do Corinthians. Corinthians, Portuguesa de Desportos. E eu nunca comentei, mas eu tenho pensado cá com os meus botões, por que o Tite não dá uma chance pro Arão? É um baita do médio volante, marca bem, distribui bem, desarma bem, aparece bem na frente do gol adversário. É um jogador que poderia ser lembrado por esse flaneleiro, desse técnico da seleção brasileira. E o Rodrigo Caio, acho que o São Paulo chora até hoje, né? A perda desse moço para o Flamengo. Joga demais também, está numa fase muito boa. Ele se queimou pela honestidade dele. Foi sim, naquele jogo. Verdade. Pode ser. Ensinas. Olha, já que o César falou do Dia dos Professores, né, Beto, eu não posso deixar de mandar um grande abraço, um beijo para minha esposa, a Mônica, que é professora, né? Já há tanto tempo. A gente sabe da dificuldade que é, o César falou aí, é uma profissão tão bonita, tão legal, mas que não é tão reconhecida como deveria, né? E também vamos mandar um abração para o nosso amigo Kina Mercúrio, que está muito satisfeito. Hoje ele está esbanjando alegria aí pela vitória do São Paulo ontem contra o Corinthians, né? Então, esses 2 abraços aí. Perfeito, muito bem. Roberto está com uma listinha hoje. Hoje tem lista, Beto. Mas, em primeiro lugar, para o Dia dos Professores, né? Não poderia deixar isso daí, a profissão de professor é algo que nós devemos valorizar a cada dia. E hoje também é dia do pecuarista. Então, quanto pessoal aí que mora no sítio aí que nos ouve e alimenta todo mundo, né? Mandar um grande abraço para minha tia Lourdes lá, que mora
na Vila Camargo, que não perde um programa nosso, chamou minha atenção que faz tempo que a gente não manda um abraço para o João Valdir. Então, um grande abraço para o João Valdir também e para o Denis, né, que está passando aí por um período aí de fraqueza, aí, que ele volte logo. O Gustavo Amaral, palmeirense fanático também, que não perde um programa nosso, mandou um zap aí. Então, um grande abraço para o Gustavo Amaral. Matheus Lopes e família também, que não perde um programa nosso, mandou outro zap aqui. E para o meu amigo Ilcinho aí, São Paulino aí, que ganhou uma, já pensa que é campeão. Obrigado, Roberto. Demais, vamos lá. E imediatamente... Sai até do carnaval aí. Aí tem foto no zap aí que parece bloco de carnaval. Imediatamente o Quina mandou agradecer o Ensinas pelo abraço aqui na mensagem. Um abraço, viu, Quina? Parabéns aí pelo gol do King Naldo, né? Aliás, o Ademir Nogueira foi muito feliz hoje. Disse que se o Ralf tivesse jogado ontem contra o São Paulo, o Corinthians teria atropelado o São Paulo. Muito boa essa piada. Sensacional, Ademir Nogueira. Um abração pro Heraldo Baquim, que eu falo que é o título do Campeonato Amador. Parabéns pelo seu aniversário, viu, Heraldo? Quem faz aniversário hoje também é o Marcelo Massari, que é o responsável pelo serviço de som lá do Limeirão. Fico bem atento quando ele fala público e renda no Limeirão, em nome de Ingep. Então, um abração para o querido amigo Marcelo Massari. Quem faz aniversário hoje também é o Nelson Peto, o rei das fotografias aqui de nossa cidade, fazendo um trabalho de história espetacular. Ao Fabinho Bernardinho Cassiano, parabéns aí pela campanha do vôlei masculino juvenil, que acabou sendo eliminado nas quartas de final para São Bernardo do Campo, mas valeu a primeira participação de Limeira no Campeonato Paulista. E para o Dia dos Professores, um beijão para minha mãe, que é professora. Então, minha mãe, um beijão. Muitas felicidades, tá? Parabéns pelo Dia dos Professores. E ao Renan Lima, da Interror, uma linda festa do Dia das Crianças, que foi feita no fim de semana lá no Boteco do Leão. Pediu até para agradecer ao senhor pela ajuda. E a Gazeta acabou divulgando e nós mostramos as fotos. Parabéns, olha, muitas crianças ficaram felizes demais com o que a Interror pôde proporcionar para todas elas. Parabéns, Renan, e que ano que vem a festa seja dobrada. Muito bem, seguimos com a Segunda Esportiva. Olha, em nossa cidade o trabalho não para. Por onde se anda em Limeira é possível ver as melhorias que os investimentos do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas: academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas e ampliações em unidades básicas, construção da unidade básica de saúde do Residencial Rubi. Pronto atendimento 24 horas do Parque Abílio Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas daquela região. Grandes reformas na UBS, pronto atendimento do Jardim Aeroporto e da unidade do Graminha. E muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Escuta, nós não tivemos notícia do Independente hoje, hein, gente? Como é que estão as coisas lá no Galo? A não ser a eliminação no Sub-15? Tá tudo parado. O Independente está disputando uma competição chamada Copa Ouro. Acabou jogando contra o Ouro Fino, o técnico é o Parraga, só que nenhum jogador que disputou a segundona está defendendo o Galo nesta chamada Copa Ouro. O jogo foi em Montemor e o Independente empatou com o Ouro Fino por 1-1, o gol foi marcado pelo Matheus. Então, apenas essa notícia, o presidente continua afastado para cuidar da saúde, o Robson Silva, e nesse momento Felipe Ghiseline é o presidente do Galo. Vem aí eleições, e o Robson Silva só concorrerá à reeleição se os parceiros que ele tem em vista toparem estar nessa com ele. Porque ele disse que foi muito sofrimento esse ano, salários atrasados, dificuldade para pagar a viagem, para hospedar, como por exemplo em Assis, teve que viajar no dia, então ele não quer passar por esses problemas no ano que vem. E o contrato do Parraga, que foi renovado, bem antecipado, né? E sobre o Independente ainda, no sábado teve o Tomahawk, que é o Independente Tomahawk, jogando a última partida da divisão de acesso do Campeonato Brasileiro e perdeu 49-0 para o Rio Preto Vailers, que é o atual campeão paulista. Mas a derrota não influenciou em nada. A equipe limeirense terminou em segundo lugar e agora joga o play-off. Pode cair contra Cuiabá. Então imagine só o Independente Tomahawk tendo que jogar lá no Mato Grosso contra o Cuiabá pela divisão de acesso ao Campeonato Brasileiro. Mas parabéns aos responsáveis pelo Tomahawk. E falando independente, o Parraga pegou uma molecada aí de 20 anos aí, está disputando o campeonato da federação. Que é a Copa Ouro. A Copa Ouro aí, empatou 1-1 fora e o próximo jogo agora em casa. Começou esse final de semana. Agora não... Eu falei, foi 1-1 contra o Ouro Fino, na Ouro cidade Fino, de Montemor. Na cidade de Montemor. Tá bom. Esse é o campeonato que o Parraga quer fazer essa peneira já para o ano que vem. Bom, antes do nosso... César, quer falar alguma coisa? Você se lembra
Nós falamos em data aqui agora há pouco, amanhã é dia do professor. O que nós comemoramos ontem, dia 13 de outubro? Eu e você, né? Porque o Edmar, o Roberto saiu e o Silas, não. Corinthians. 42 anos, o Corinthians quebrava um jejum de 22 anos sem título, ao vencer a Ponte Preta por 1-0, né? Basílio. Gol de Basílio. Você lembra o time do Corinthians, Beto? Passe do Rui Rei, né? Tobias, Isso. Zé Maria, Moisés, Ademir Gonçalves e Vladimir. Russo, Luciano, que veio do Sport Recife, e Basílio. Vaguinho, Geraldão Manteiga e Romeu na ponta esquerda. Romeu Cambalhota. Isso. Rui Rei. Não, o Rui Rei depois. Foi Rei veio depois. Jogou o Rui Rei, foi o 12º jogador. Então, ontem 42 anos desse título inesquecível do nosso Corinthians. Bom, antes do nosso sorteio, eu queria que uma opinião rápida de cada um a respeito. Nós já falamos sobre isso. Amanhã o Elano começa uma nova era na sua carreira, né? A Internacional também começa a se preparar para voltar para a elite depois de quase 15 anos. 15 anos. 15 anos fora do campeonato. Então a expectativa é muito grande. Já falamos dos nomes e tal, mas se vocês pudessem dar não digo um conselho, mas uma recomendação. Ou o que vocês diriam para o novo treinador da Inter? Eu diria para o Elano não inventar, não dar uma de professor Pardal, escalar o jogador que estiver em melhor condições no momento e fazer aquilo que ele sabe, que jogar ele soube muito bem. Como técnico, eu sempre tenho dito que é um ponto de interrogação. Torço muito por ele, que ele tenha sucesso, mas para dizer se vai dar certo ou não, eu prefiro esperar o andar da carruagem, Beto. Olha, eu acho, Roberto, que eu desejo também a ele muita sorte, mas eu acho que devido ao investimento da Inter não ser grande, nem haver muito dinheiro, eu acho que ele tem que, nessa hora, acertar na contratação. Não adianta trazer jogador que tem nome, às vezes, e chega aqui, não vai entrosar, não vai jogar bem, ou se contunde. Eu acho que a contratação agora desses jogadores que vão elevar o patamar da Inter tem que ser muito precisa, cirúrgica, diria. Porque se errar nas contratações, aí a tendência é a equipe não jogar bem e corre o risco daí sim de ser rebaixada. Mas eu estou confiante, eu acho que pelo conhecimento do Elano tem tudo para fazer um bom campeonato paulista, mas vai ter que acertar as contratações. Roberto, qual seria a sua recomendação, seu pitaco aí? Primeiro, desejar boa sorte a ele. Acho que não tem pessoa mais do que eu para torcer para técnico novo. Eu não aguento mais esses técnicos, não aguento, nenhum deles. Nenhum. Né? Torço muito para o Fernando Diniz, para mim é a revelação, ganha ou perca. Quando vai se contratar o Fernando Diniz, eu falo, meu estilo de jogo é esse, se você quiser me contratar é dessa forma. Então eu acho que tem uma baita personalidade, é o que está mostrando um pouquinho de diferença no futebol. Então torço para o Elano que ele tenha personalidade própria e monte seu esquema de jogo também. Diferente do que nós vimos aí. Obviamente, quando vai se jogar com o Corinthians, com o Palmeiras, tal, a gente sabe das dificuldades. Mas eu torço para ele ter uma personalidade própria, um sistema de jogo próprio para revolucionar esse futebol. Nós estamos falando de seleção brasileira aí. Aqui, vai trazer outro treinador. Esqueça, ninguém fala de base, ninguém fala de mudar de base. Vai ver o que a Alemanha fez. Quando a Alemanha se arrasou lá, falou, nós vamos começar aqui. Qual que é o campo? O campo é 100 por 70? Tá bom, vai ser 100 por 70 para todo mundo. A categoria de base vai ser dessa forma. Nós estamos olhando por cima, estamos esquecendo aqui embaixo. Ô, doutor, eu tenho a seguinte opinião. Primeiro, boa sorte ao Elano. Eu acho que ele vai muito bem no comando da Inter. Eu só não suporto jogador muito velho no ataque. Eu acho que o Elano não deve contratar um centroavante tipo Alexandro, que joga no CSA, ou trazer jogador muito velho para o ataque. E também não muito novo. Não é porque ele revelou o Rodrigo no Santos, que hoje está no Real Madrid, que isso vai acontecer na Inter também. Apostar num garoto de 17, 18 anos. Então, eu preferi uma equipe balanceada. Uma equipe ali na faixa dos 25 a 28 anos. Eu acho que aí é o segredo do sucesso. Nada de 35 e nada de 17. 17. Um equilíbrio. Vamos lá, Roberto. Para 107, muito obrigado, Roberto. Para 107 telespectadores e telespectadoras, o Flamengo já é campeão.
para 62 pessoas, 62 telespectadoras, acho que não. 31 palmeirenses, 31 santistas. E hoje tivemos apenas 2 telefones funcionando. A gente pede desculpas aí, você que tentou e não conseguiu falar com o nosso programa. Vamos então às 4 camisetas e o lanche do Le Pinguê, Roberto, no finalzinho do nosso programa. Primeira camiseta vai para Murilo Roberto Silvestre da Silva, lá do Jardim Santa Lina. O Breno Daniel Santos da Silva, do Jardim do Lago, ganhou a segunda camiseta. A terceira camiseta vai para José Aparecido de Souza, do Jardim Progresso, lá em Coiderópolis. E lá, a quarta camiseta vai lá para Nossa Senhora das Dores, Matheus Lopes da Silva. E agora o lanche, muito obrigado, Roberto, mais uma vez. O lanche de Le Pinguê, melhor lanche, vai para Geraldo Moura Torres, lá da Vila Cláudia, ganhou um lanche de Le Pinguê. Assim estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Destaque final, agora vamos inverter, Edmar. Começa de você. Doutor, eu acho que a gente já falou tudo a respeito da Inter e do Independente, é desejar muito boa sorte ao Elano. E uma coisa que ele chamou atenção na entrevista que ele deu para mim, 2 coisas, né? A primeira é que ele descartou a volta do França, a torcida queria muito que o França voltasse, foi o capitão do acesso. Só que ele limou o França esteve em Limeira, conversou com o Celso Potec, só que não interessa ao Elano. E outro detalhe que me chamou a atenção na entrevista é que o Elano falou que ele não gosta muito de parte física. Ele gosta de já colocar o jogador em campo para treinar tática, para treinar coletivo. Então ele entende que o jogador... Ele é experiente, né? Já foi jogador. Ele entende que o jogador se irrita muito com a parte física. Então tá aí um ponto que eu acho positivo para o Elano. Vai começar... Já com a bola rolando. Na prancheta. Já com a bola rolando. Beleza. Obrigado, Edmar. Roberto. Tomara. Eu estou pedindo para vir coisa nova. O César também é crítico disso, né? Vamos poupar o jogador para a próxima partida. Depois, no outro dia, treino físico, isso e aquilo. Parabéns, Elano. Se você tiver dessa forma... Parabéns, continue dessa forma mesmo. Eu acho que é bola para esse povo. Esse povo tem que comer bola, dormir com a bola, fazer de tudo com a bola. Infelizmente, até o domínio está difícil. Perfeito, Roberto. Obrigado. Encinas, mais uma vez agradecendo a sua participação. Eu que agradeço, gosto muito de estar aqui. Hoje, pelas eliminatórias da Eurocopa, Beto, teve um fato curioso e lamentável ao mesmo tempo. Torcedores da Bulgária, a partida disputada lá em Sófia, entoaram cânticos racistas o tempo todo durante a partida entre Bulgária e Inglaterra. E também fizeram gestos, imitando macacos, aquela coisa que a gente já conhece. Bom, o legal disso é que a Inglaterra jogou bola e ganhou de 6-0 da Bulgária lá dentro da Bulgária, né? Então os jogadores, inclusive o Sterling, que foi um dos mais visados pela torcida, fez 2 gols, ou seja, foi 6-0 e eu gostei muito desse resultado. É lamentável, né? Lamentável. Perfeito. Obrigado, Ensina. César? Pois não, Beto. Olha, Cruzeiro e São Paulo, Palmeiras e Chapecoense, Goiás e Corinthians na quarta-feira. Na quinta-feira, Santos e Ceará são os jogos dos paulistas nesse meio de semana pelo Brasileirão, Beto. Obrigado, boa César. semana. Abraço. E cuide dos seus níveis de ferro. Pois é. Vamos ter que fazer uma sangria lá. Uma sangria. Tá bom. Um abraço. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam mais um programa Segunda Esportiva. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.